as informações que nós temos a transmitir, também com dados factuais dessa semana. Portanto, eu e nossa equipe fizemos um recorte de fatos da semana, nessa prestação de contas que fazemos regularmente, para destacar que a Operação Escola Segura continua. Temos eventos desafiadores, eventos tristes, tragédias. E, infelizmente, nós lamentamos e nos solidarizamos profundamente. E, sob comando do secretário Tadeu, estamos mantendo a secretária Estela, que estava aqui, está ali, a secretária Estela, e todas as equipes, estamos mantendo a Operação Escola Segura. Esses são os dados atualizados. Nós tivemos 368 prisões ou apreensão de crianças, de adolescentes, conduções de adolescentes ou suspeitos, 1.595, buscas e apreensões, 368, boletins de ocorrência, 3.396, são 2.830 casos de investigação, solicitações de preservação e remoção de conteúdos em plataforma de rede social, 901, e solicitações às plataformas 384. Então, são números novos da Operação Escola Segura, que prossegue. Amanhã, inclusive, haverá, sob comando da Senasp, do secretário Tadeu, da secretária Estela, uma reunião de todos os segmentos de inteligência das polícias estaduais, com quem nós temos trabalhado na elucidação desses crimes. Inclusive dessa tragédia que aconteceu no Paraná. Então, nós trabalhamos desde o início em parceria com a Polícia do Paraná e ajudamos na prestação de informações que foram colhidas junto às plataformas a identificar o engendramento para além do indivíduo, autor direto dos disparos, mostrando que havia o envolvimento de outras pessoas. Então, essa parceria é muito importante. Nós temos, inclusive, regularmente enviando informações para as polícias estaduais. Em abril foram 48, em maio 19, em junho 12. Então, nós escolhemos, repassamos para as polícias e há um fluxo contínuo entre essa coordenação nacional, exercida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as polícias estaduais. Com isso, nós vamos mantendo essa atuação, inclusive junto às plataformas. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o Google, visando estender o diálogo para além do debate no Congresso, sobre novas regras a serem pactuadas, em que se amplie os filtros, se amplie a moderação de conteúdos, e com isso nós possamos ir ampliando a proteção às crianças e adolescentes, sobretudo no que se refere a essas questões atinentes aos ataques em escolas. Temos outros debates no governo, visando ao tratamento desse assunto. Nós estamos cuidando desse assunto, inclusive, com possíveis mudanças legais, mudanças de lei. Estamos debatendo isso também, mas ainda não há uma decisão do presidente Lula. Na próxima semana, provavelmente, eu devo apresentar a ele algumas ideias. Então, eram essas informações que nós tínhamos a prestar sobre alguns eventos dessa semana do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e me coloco à disposição se houver algum questionamento. Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu queria saber como que está o decreto de armas, se vocês já desenharam o programa de recompra, como que está essa situação? Nós estamos trabalhando para o decreto ser editado na próxima semana. A minuta está em análise final já na Presidência da República. Tivemos o grupo de trabalho coordenado pelo secretário Tadeu. Basicamente, em linhas gerais, nós estamos propondo um retorno da regulação vigente antes do governo Bolsonaro, ou seja, nós estamos reduzindo o número de armas, reduzindo o número de munições, criamos, portanto, um paralelismo entre as novas regras futuras com as que vigoravam antes do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, algumas regras novas. Por exemplo, regras para abertura de clubes de tiro, impedindo, por exemplo, clubes de tiro próximos a escolas. Estamos propondo que não haja mais clube de tiro 24 horas. Estamos propondo que haja restrição à publicidade em internet de clubes de tiro e também de venda de armas, por simetria com o que já se dá em outros canais de mídia.
Estamos também tratando muito claramente das regras sobre porte, para deixar evidenciado que a circulação de armas para clubes de tiro, por exemplo, por atiradores esportivos, deve se dar com as armas desmuniciadas, e também abolindo aquela ideia de presunção de necessidade autodeclarada para fins de obtenção de porte de arma de fogo. Então, eu diria que nessa fase final há alguns arbitramentos que o presidente Lula fará, provavelmente na próxima semana ou na outra, e com isso, com certeza, nas próximas semanas nós teremos esse novo marco legal, que retorna a um controle responsável sobre as armas de fogo, mas mantém, é importante frisar isto, até para combater desinformação, mantém a possibilidade do cidadão comprar arma, ou seja, nós estamos fechando, proibindo o mercado de arma de fogo no Brasil. Nós estamos apenas colocando trilhos responsáveis exatamente para banir o vale-tudo que indevidamente se estabeleceu nos anos mais recentes. Nós temos um dado que é obtido via satélite, que mostra que nós zeramos finalmente a abertura de novos garimpos no território Yanomami. Ou seja, a atividade garimpeira que ainda eventualmente remaneça se dá em garimpos pré-existentes. Então, abertura de novas áreas está zerada. Presença de garimpeiros hoje é absolutamente residual. Normalmente são garimpeiros que têm participação, algum tipo de envolvimento com facções criminosas. E não todos, obviamente, mas há a presença de facções criminosas brasileiras e também transnacionais. E essa é a razão, inclusive, que levou a decisão do presidente Lula, subscrita pelo presidente Alckmin, no sentido de colocar as Forças Armadas por essa dimensão da defesa também da segurança nacional. Nós sempre trabalhamos com aquele número de em torno de 15 mil garimpeiros ilegais, e hoje remanescem algumas centenas. Essa é a situação vigente. Em relação, e nós continuamos acreditando que essas desintrusões têm produzido aquele efeito que mostrei, muito benéfico ao meio ambiente e aos povos indígenas, lembrando que nós temos nesse momento 5 operações da Polícia Federal em andamento de desintrusão, Yanomami mais 4. E em todas elas nós temos essa presença, Polícia Federal, Força Nacional e assim sucessivamente, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao mês de maio, nós temos tido uma migração de CACs para o Sinarme. E isso que explica, exatamente em razão dessa ideia de unificação dos cadastros que nós estamos executando desde janeiro e trazendo os CACs do Sigma para o Sinarme. E há um convencimento progressivo que essa vai ser a nova regra. Então, no que se refere a porte, provavelmente a causa é esta. Evidentemente, é preciso esperar os próximos meses, mas com a nova regra de unificação que nós vamos fazer, talvez haja essa procura espontânea de CACs procurando o Sinarme e compreendendo que nós temos, e é importante que se diga, desde 2003, era para ser assim. Era para ser um único cadastro e não 2. Um único sistema e não 2. E nós estamos fazendo agora esta unificação e achamos que o novo decreto do presidente Lula deve corroborar, ratificar esse caminho, fortalecendo o Sinarme. O Sigma vai continuar a existir, porém restrito às Forças Armadas e às forças auxiliares das Forças Armadas, no caso Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, basicamente. Luana Karen, TV Brasil. Oi, ministro, boa tarde. Sobre esse decreto que foi publicado hoje para uso das Forças Armadas no território de fronteira, são apenas nesses 150 quilômetros de fronteira dos Yanomami e no resto do país não? E por que agora, já que houve um zeramento de alertas de novos garimpos, na verdade é para isso evitar que essas pessoas que saíram voltem? Qual é a real intenção, objetivo desse decreto? Em primeiro lugar, esta é uma dimensão preventiva, evitar a reocupação. E, em segundo lugar, o que declinei, ou seja, nós temos, infelizmente, o que a gente chama de narcogarimpo. Nós temos o garimpeiro artesanal, o garimpeiro tradicional, chamemos assim, mas nós temos, infelizmente, o engajamento também de facções criminosas em garimpo ilegal na Amazônia brasileira.
e essa é a razão da ampliação da força do Estado, inicialmente apenas no território Yanomami, ou seja, na faixa de fronteira no território Yanomami. 150 quilômetros, como a Constituição dispõe. Agora, não há dúvida que essa é uma tendência. Nós temos a visão, uma tendência de progressivamente nós termos essa maior atuação das Forças Armadas junto conosco. Agora mesmo estamos executando a Operação Ágata, que é uma operação nacional, essa sim nacional, não é apenas o território Yanomami, em que as Forças Armadas atuam conosco nos termos da Lei Complementar 97, que é a lei complementar que regula a atuação. Nós interrompemos a transmissão dessa coletiva de imprensa para ir até Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, IBAMA, Receita Federal e assim sucessivamente. Portanto, nós temos, por orientação do presidente Lula, e nós concordamos, obviamente, com isto, no sentido de que essa parceria das Forças Armadas é um caminho que pode nos auxiliar nas tarefas de segurança, sobretudo na Amazônia brasileira. E, portanto, essa autorização hoje é restrita à faixa de fronteira em Roraima e no Amazonas, onde há o território Yanomami, mas eu diria que é uma sinalização de uma tendência de uma maior parceria do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa.